Bom dia. Estejamos todos em paz. Antes de iniciar propriamente a parte da leitura e da prece, eu gostaria de dar alguns avisos, e até porque são necessários. Acredito que todos saibam que sábado passado Dona Dagmar desencarnou e nós temos agora uma nova realidade a viver aqui no Leão. A pior de todas, ou talvez a mais difícil, seja a própria ausência dela. Essa é uma situação que não tem como resolver de outra forma, e o que nos resta fazer é simplesmente homenageá-la. Muitas pessoas vieram a mim e aos meus familiares apresentarem suas condolências, seus pêsames, seus sentimentos, e todos da família agradecemos de todo o coração, não só isso, mas as preces, as vibrações, muitas correntes que foram feitas, inclusive, para nossa surpresa, de pessoas da religião dita evangélica. Então teve muitas pessoas, teve inclusive pastor que fez oração de forma pública em favor de Dona Dagmar, expressando assim o grande valor que essa mulher tinha, que ela rompeu essas barreiras que normalmente as pessoas eregem desnecessariamente. Esta casa, pela própria maneira como ela a construiu, no sentido espiritual e psicológico, ela foi uma casa que nunca pediu carteira de identidade de ninguém para saber ideias ou princípios morais, éticos e religiosos. Principalmente no que diz respeito no atendimento aos idosos lá em cima. Para quem já conhece o Leandro mais há algum tempo, sabe que lá na parte da visitação aos idosos, o Leandro sempre deixou que qualquer pessoa de qualquer religião viesse prestar qualquer tipo de homenagem aos idosos, principalmente em datas como o Dia das Mães, Natal, próprio Ano Novo. Sempre tem eventos aqui protestantes, espíritas, messiânicos. Então tem várias igrejas, tem vários grupos de outras linhas religiosas que vêm ao Leão e prestam serviços de forma até regular aos idosos. Tem igrejas, algumas protestantes, que até já pediram permissão para fazer cultos com os idosos, e até isto sempre foi consentido aqui nesta casa. Portanto, Dona Dagmar era essa pessoa que foi aberta, é aberta, e neste aspecto o Leão não irá mudar de jeito nenhum. Temos todos que preservar, como a qualquer casa e a qualquer instituição, o que é estabelecido dentro de um critério administrativo legislativo. Mas fora disso, tudo o que for possível ser feito, e agora sim, como uma homenagem à Dona Dagmar, eu, em nome de toda a família, e principalmente em nome da família Leão, eu peço que a gente preste homenagem a ela, procurando cada um de nós seguir o menor que seja dos bons exemplos que ela deixou. Ela deixou muitos bons exemplos. A maioria das pessoas que teve a oportunidade de conviver com ela, é difícil você encontrar alguém que não tenha no mínimo uma ou duas passagens com histórias e reflexões extremamente positivas. E eu acredito que, junto com os pêsames, as vibrações e o carinho que todos dedicaram, a melhor e mais eloquente forma que a gente tem para dizer a ela: Dona Dagmar, muito obrigado, é a gente fazer o mínimo dentro do que ela nos ensinou. E quando eu estou falando assim, não estou me referindo necessariamente ao Leão. Estou me referindo à nossa visão individual como seres humanos. A melhor forma que a gente tem para agradecer um presente é utilizá-lo. E o presente maior que Dona Dagmar nos deixou foi exatamente a força do seu exemplo, da sua palavra, do seu abraço, do seu sorriso. É o mínimo, acredito, que cada um de nós podemos fazer. E o ideal é porque nós podemos fazer isso em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer momento. Ao lado disso, temos agora outras questões a resolver, que cabem à diretoria da instituição, mas que de certa forma vai envolver muita gente, muitos de nós. Dona Dagmar não só tinha um poder enorme de agregar pessoas, trabalhos e trabalhadores, como ela tinha também uma facilidade muito grande de distribuir tarefas e fazer com que as pessoas nem se dessem conta de que estavam trabalhando pelo Leão.
Muita gente fez isso sem nem ao menos perceber que, no fundo, era o jeito dela de convencer as pessoas a serem úteis. E quando não se sabia onde ou a quem ser útil, ela fazia com que as pessoas fossem úteis ao leão. Nunca de forma pessoal. Porque no campo pessoal, algumas vezes, algumas pessoas nos indagaram, a mim particularmente, por que era difícil ver as prestações de contas do leão. Porque uma instituição como essa, obrigatoriamente, ela teria que ter uma prestação de contas pública, ou pelo menos aberta, para qualquer pessoa que quisesse saber como era que a gente se movimentava. E essas prestações de contas, elas nunca foram feitas por um único detalhe, porque se ela fosse feita, todo mundo saberia que Dona Dagmar era quem praticamente sustentava esta casa. E ela não sustentava com poucos recursos, eram com muitos recursos pessoais. Então ela às vezes chegava aqui na tribuna e pedia que fizesse uma campanha de fralda, que fizesse uma campanha disso, vamos fazer uma campanha para conseguir um ar-condicionado. Algumas pessoas poderiam não entender este procedimento dela. Era uma atitude até de muita humildade, porque ela não dizia por que queria. No fundo ela queria que todo mundo se sentisse participando de fato, não só dessa casa aqui embaixo, como sobretudo no atendimento aos idosos. Então ela sempre teve esse tipo de caráter. Ela correu o risco de não cumprir bem um aspecto legal que seria o de prestação de contas mensais, mas ontem mesmo eu estive com um contador que faz a contabilidade do Leão e ele disse, Jacó, era uma dificuldade, porque todas as vezes o Leão tinha uma conta muito maior paga do que todos os recursos que o Leão arrecadava. E eu sempre tive mês a mês que dar um jeito para poder fechar a contabilidade. E todas essas sobras e muitas coisas ela fazia sem que tivesse nenhum documento exatamente para não complicar tanto a contabilidade. Todos esses excessos que os caixas nunca fecharam em nenhum mês, desde que o Leão foi fundado, todos esses caixas foram fechados por ela pessoalmente. Por isso que ela não fazia prestação de contas, porque ela não queria que as pessoas soubessem que a dedicação dela chegava a esse ponto. Óbvio que agora quem a substitui vai ter um impasse violento, vai ter agora um caixa que não está furado, porque ela nunca deixou furar, mas que o Leão vai ter que pensar seriamente em como angariar recursos para cobrir o enorme buraco que ela vai deixar, porque muito da renda que ela deixava daqui, grande parte da renda, era oriundo de bens que estavam ela usufruindo literalmente como usufruto, de forma legal, e que esses usufrutos agora deixam de existir. Tinha a aposentadoria dela e de meu pai, que ela empregava totalmente aqui dentro da instituição. Com a desencarnação dela e ele já tendo partido, já também não tem mais essa renda. Além de outras rendas que ela tinha de aluguéis pessoais, de aplicações que ela tinha pessoais. Ela aplicava literalmente tudo, integralmente tudo no Leão. No momento, até pelo menos no mês de dezembro, provavelmente estarei eu dirigindo o Leão, porque em dezembro nós teremos uma nova eleição. Até lá eu não sei exatamente como vai ficar o Leão nessa parte administrativa financeira. Por isso mesmo, apesar de que aqui dessa tribuna, muito raras vezes a gente falou em questão financeira, muito provavelmente nós iremos precisar da ajuda de muitas pessoas. Não será uma ajuda de desembolso, não vamos querer dízimo, não vamos querer necessariamente que as pessoas simplesmente deem dinheiro e desapareçam. Nós gostaríamos muito que as pessoas que realmente se sentiram vinculadas a Dona Dagmar, pensem que Dona Dagmar ela continua viva como espírito, mas também continua vivo o seu espírito querendo que isto continue. E não vai depender mais agora de uma única pessoa como dependia dela, agora vai depender de muita gente. E dentro desse muita gente vai depender de muitas ações. Cada um de nós podemos ter ideias, formas de contribuir. O Leão, durante um bom tempo, foi procurado por muitas pessoas que queriam contribuir. O Estatuto do Leão, por ter sido feito um estatuto muito resumido, ele é muito fechado para abrir para novos sócios. Então, nós, inclusive com a participação dela, foi a última reunião de diretoria que ela participou, ela sugeriu que a gente criasse um sistema de colaboradores livres, que não dependeriam de ser sócios, porque as condições para ser sócios são muito fechadas. Então, para que isso não fique travando, a partir de hoje, inclusive o Fernando, que fica ali naquele primeiro birô na entrada do lado direito,
O Fernando tem essas fichas dos colaboradores, que eu teria adorado que isso tivesse sido implantado logo em seguida, mas logo em seguida a esta reunião, enquanto foi elaborado e voltou os documentos para ela aprovar, ela adoeceu, porque isso era para ter sido anunciado há pelo menos 2 semanas. Por favor, ninguém entenda que isso está surgindo hoje já com essa intenção de cobrir as necessidades do Leão, mas é uma necessidade real. Então, quem queria ser sócio, já que para ser sócio demora, porque é um processo burocrático complicado, e às vezes é complicado porque nem todo mundo que queira ser sócio será aprovado, porque tem todos os pré-requisitos. Então, se quiser realmente colaborar com a instituição, e essa colaboração não é para este prédio, é a colaboração para a instituição, e principalmente os idosos, que é quem mais consome a parte financeira do Leão. Quem quiser depois conversa com o Fernando, não só hoje, mas a qualquer dia, a qualquer tempo. Vamos ter que ver agora meios até de facilitar os pagamentos através de cobranças bancárias ou de algum jeito, que por enquanto não pode ser resolvido ainda, porque ainda estamos presos nos limites da burocracia, emissão de atestado de óbito, da entrada nos órgãos competentes, tudo isso infelizmente leva tempo. Mas nós vamos precisar disso, vamos precisar de pessoas que digitem cupons. Por conta da desencarnação da Ana Dagmar, repentinamente apareceu um pancadão de cupons. Que coisa maravilhosa! Se a gente continuar, uns trazendo muitos cupons, outros digitando, nós temos um acervo lá em cima de obras de seu Zé Euclides de Melo, que é meu pai, que estão por abandonadas, porque não tinha quem tomasse conta, estão muito depedradas. Algumas delas, inclusive, estão irremediavelmente perdidas. Nós vamos precisar de alguém que tenha noção de pintura, mas noção segura, para saber e nos dar instruções de como restaurar, para ver o que dá para manter como arquivo, como acervo, e inclusive que obras poderiam ser colocadas à venda. E por aí afora, estamos abertos às sugestões. O Leão tem um e-mail, no próprio site do Leão tem o link para o e-mail, mandem sugestões para lá. Se tiver quem queira colaborar de alguma forma, apareça, porque não vamos ter outra forma, porque o Leão, ele só tem 2 opções, ou ele vai ou ele vai. Agora, para ele ir, precisa mais gente estar junto conosco. Eu sinto profundamente nesse meu primeiro pronunciamento, depois que Dona Dagmar desencarnou, já ser um pronunciamento assim, tipo de pedido de socorro. Mas infelizmente eu não tenho a condição financeira que ela tinha, nenhum dos irmãos, nenhum dos filhos dela tampouco tem, mas apesar disso todos os irmãos estamos profundamente unidos. Como diretoria estamos dando as mãos, que na diretoria nenhum dos meus irmãos participa, mas estamos todos envolvidos em manter essa obra, e não só manter, nós queremos fazer com que essa obra cresça. Por isso nós vamos precisar de muita ajuda. Peço muitas desculpas ter ocupado quase todo o tempo da leitura do Evangelho para esses comentários, mas eu não tinha uma outra oportunidade, nenhum outro jeito de comunicar. E em nome dela eu gostaria de contar com o maior número de pessoas possível para nos ajudar, nos dar ideias, sugestões. Já temos muitas aí, nem todas são viáveis, nem todas podem ser resolvidas de imediato, mas os nossos propósitos é fazer com esta nossa homenagem para a Dona Dagmar, fazer com que o Leão não só estacione, mas que ele cresça. É um super desafio, e como é um desafio tão grande que eu sozinho não tenho condições de levar, eu espero de verdade contar com muita gente para que a gente leve avante. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a descobrir o âmago do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do homem, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas não tinha verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Foi isso que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza como prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar,
consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem, e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei de progresso, que é a lei de Deus. Esse texto está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, utilidade providencial da riqueza. Todos nós sabemos que no meio da análise do Evangelho é muito comum a gente pegar tudo literalmente e nessa literalidade a gente cometer uma série de equívocos. Uma delas seria essa: Jesus, quando diz ao homem rico: toma tudo que tem, vende e dá aos pobres, pega a tua cruz e segue. Fica parecendo que Jesus teria dito então que toda riqueza estaria amaldiçoada. Na realidade, Jesus estava forçando alguém a ter que repensar a sua postura. Eu não posso dizer para uma pessoa que não fuma que ela não fume. Não vai fazer nenhum resultado. Para alguém que não fuma, eu tenho que pedir outra coisa. Para quem fuma, eu posso pedir que pare de fumar. A mesma coisa, Jesus não iria pedir para uma pessoa que nada tinha, que ela jogasse fora tudo que ela não tinha. Porque eu não tenho, como é que eu vou jogar fora? Então ela pega alguém que tinha muito, e para testar, saber se você realmente quer chegar onde você está dizendo, então deixe isso e venha. Era uma prova que Jesus estava colocando, muito pesada, a gente pensa, porque todos nós pensamos que riqueza é a maior provação. Riqueza pode ser a maior provação, pobreza pode ser a maior provação, você nem tem muito nem pouco pode ser a maior provação, porque tudo depende de como nós nos nivelamos dentro do nível em que nós vivemos. Tem muita gente que se perde porque tem pai e mãe. Tem muita gente que se perde quando perde pai e mãe. Então, o problema não é ter ou não ter, é como nos relacionarmos com o que tem e com o que não tem. Shakespeare dizia muito: nós sofremos muito pelo que não temos e perdemos de viver intensamente tudo aquilo que temos. Nós fazemos isso cotidianamente na vida. A gente valoriza demais tudo que a gente não tem. Quando está chovendo, a gente diz: ah, se tivesse sol. Quando tem sol, ah, se tivesse frio. Quando tem frio, nossa, era melhor que tivesse calor. E a gente está sempre procurando o que não existe e perdendo a oportunidade de tudo que existe. A maior riqueza que a gente tem é aquela que a gente está reclamando porque está esquecido dela. Quantas vezes a gente quer tão pouco e esse pouco não existe? Porque a gente já perdeu o dom de observar o muito que tem. Nós precisamos ter uma vida um pouco mais equilibrada, não para agradar a Deus, nem aos céus, nem aos espíritos, nem aos nossos. Nós precisamos ter uma vida melhor para vivermos melhor. E vive melhor quem vive bem tudo o que tem, e não viver pensando no que não tem. Não adianta nós estarmos aqui neste momento, neste salão, por exemplo, e estar pensando: não vejo a hora de terminar meu passe para eu ir embora. E muitas vezes a gente pergunta: para quê? Ah, porque eu quero ir embora. Ok, mas você vai fazer o quê? Ah, eu não sei, mas eu quero ir embora. Ou seja, você está perdendo de estar aqui e nem sabe o que você quer depois. Isso não é bom para ninguém. E não é, eu estou falando aqui para não ficar o exemplo totalmente solto, mas isso vale para qualquer coisa. Quantas vezes a gente está no trânsito enfurecido, querendo correr, o ônibus não anda, o táxi não chega, a distância é longa, e a gente pergunta: mas você vai fazer o que agora? Não, eu não sei, mas eu tenho que chegar em casa. E aí quando chega em casa, a comida que queria comer não está pronta, a pessoa que a gente pensava que ia encontrar saiu, o objeto que a gente nem estava pensando, ele está lá jogado do jeito que a gente deixou, e vamos trocando um aborrecimento por outro e perdendo de ver a vida. Conversava recentemente com uma pessoa muito querida e ele me dizia assim: engraçado, é tão bom andar de carona. Por que é bom de andar de carona? Ele disse que andando de carona eu posso olhar de lado e aí eu começo a descobrir coisas que eu não sabia. Eu passo aqui nessa rua todos os dias e não sabia que isso era aqui. Se alguém me perguntasse, eu não saberia onde era. É a melhor forma que a gente tem, mas tem muita gente que está de carona e está reclamando porque se estivesse dirigindo, dirigiria melhor. Aproveita, você já está de carona, você quer mais o quê? Não, mas você está dirigindo, aproveita, exercita a tua paciência, exercita o teu volante, para no semáforo, em vez de ficar xingando que ele está demorando, faz uma prece. Agradece a Deus, que bom que o semáforo está fechado. Enquanto eu estou aqui, nada me acontece. E se acontecer alguma coisa,
Que bom que aconteceu, pelo menos agora eu tenho que refletir melhor. Mas a gente não pensa assim, e isso é muito ruim. Essa é a riqueza que Jesus dizia que a gente deveria perder. É a riqueza da mesquinharia, é a riqueza do pequeno, é a riqueza do sem valor. No dia que a gente abre mão de tudo isso, aí a gente percebe que riqueza ou não faz a menor diferença na nossa vida. Quantas pessoas são grandiosas porque não têm nada? Quantas pessoas são grandiosas porque têm muito? E quantas pessoas estão mal em qualquer posição da vida? Porque não é a posição da vida, é como elas se encontram na vida. A proposta de Jesus em relação à riqueza, portanto, é uma proposta maior. Para fechar com o assunto que eu comecei, uma grande riqueza de Dona Dagmar foi ela ter deixado não esse prédio, não essa instituição, não esse terreno. A maior riqueza foi quando muitas pessoas chegaram para mim, sábado, domingo e ontem, chegavam para mim e me abraçavam, Jacó, não sei o que dizer. Não diga nada. Não, mas eu tenho tanta gratidão. Dona Dagmar salvou minha vida, Dona Dagmar fez eu mudar de vida, Dona Dagmar fez eu mudar a minha situação ruim. Ela sempre tinha um sorriso, tinha uma palavra. Essa é uma verdadeira riqueza. Absolutamente todo mundo que me escreveu disse, ela agora está num plano muito superior. Ninguém precisa se adivinhar para isso. E se ela não tiver, será mais uma prova de humildade dela. Apenas isso. Isso é o que a gente deve fazer na vida. Não esperar morrer para ser reconhecido, porque ela era uma mulher que era reconhecida em vida. Mas nós fazemos como nós somos reconhecidos, não porque estivemos agradando a A, B ou C, mas porque estivemos fazendo tudo com o coração, tudo com a grandiosidade de alma, e dela a gente ficou com bons exemplos para pensar. E aqui eu quero dictar só mais um pedido, e esse pedido é bem fácil. Quem esteve no cerimonial, seja do sábado ou do domingo de manhã, ouviu a leitura de uma mensagem que foi escrita por uma jornalista muito conhecida aqui em Natal, chamada Glácia Marilac. E a Glácia, no sábado, na classe, no sábado à noite, ela me falando, ela disse, Jacó, vou aproveitar esse clima e vou tentar fazer um livro de citações de passagens curiosas de Dona Dagmar. Será a minha primeira contribuição para a própria manutenção do Leão. Vou fazer esse livro, vou publicá-lo e toda a renda do livro será destinada ao Leão. Só vou precisar que algumas pessoas me deem dados. Eu digo, depois eu vou encontrar um monte de gente que vai lhe dar dados. Como nem todo mundo vai conseguir se encontrar com Glácia Marilac para passar diretamente, eu pediria que quem tivesse qualquer lembrança dela, qualquer fato, uma palavra que foi dita num momento, descreva o momento, não precisa você se identificar se não quiser. Coloque um e-mail, mande para o e-mail ou do Leão, que tem lá na página do Leão, ou então manda para o meu e-mail, jacomelo@gmail.com, porque a Glácia está querendo já rapidamente escrever esse livro para a gente já pegar todo mundo, ainda que está muito viva a saudade dela, e aproveitar. Para que não fique parecendo que eu estou pedindo aos outros somente, eu mesmo, apesar de todo pouco tempo que se eu já tinha pouco tempo, agora de repente diminuiu muito. Ontem eu escrevi 6 fatos que são muito interessantes da vida dela, já para entregar a Glácia. E os que eu for me lembrando, eu vou escrevendo. Então eu pediria, quem quiser, não precisa se preocupar com o português, com a composição da frase, o que nos interessa é o fato. Porque o adorno, quem vai dar é a Glácia Marilac, e eu acho que quanto mais informações a gente tiver, eu acredito que teremos um bom livro para ficar bem registrado, não aquela memória, nasceu em tal dia e desencarnou e qual, mas tudo isso que foi importante na vida de muita gente, que são as suas memórias reais. Então, quem queira escrever, quem se lembre de algum fato, escreva, mande para mim pelo meu e-mail, ou então na página do Leão, pelo e-mail do Leão, que provavelmente, pelo que ela me disse, no máximo dentro de 10 dias ela começa a escrever o livro e quer fazer tudo muito rápido. Então é melhor quem quiser ajudar a colaborar aí, também será uma boa, porque se deixar para 2 semanas para frente, aí já não vai mais ser útil, pelo menos para este livro, ok? Vamos agora ao nosso relaxamento, à nossa prece, ao nosso passe coletivo, onde recebemos o magnetismo tanto do mundo espiritual quanto do mundo dos encarnados. Os nossos trabalhadores,
como sempre, se posicionam para nos distribuir os melhores dos seus fluidos. E temos certeza que temos tudo o que precisamos, absolutamente tudo. Que talvez esteja nos faltando seja tão só a sabedoria de identificar os valores que temos atribuído a cada coisa. Nada nos falta, absolutamente nada. Apenas observemos com olhos de ver, como disse Jesus. Então, pensemos com gratidão em Deus. Pensemos numa sintonia de agradecimento pela vida. Pensemos na grandiosidade do amor que se estabelece em nossas almas. Pensemos nas bênçãos infinitas que a cada instante acontece em nós mesmos e não apenas nos nossos corpos. Agradeçamos a Deus pela reflexão que os problemas, o sofrimento e as dores nos direcionam. Aprendamos com Deus que muitas ocorrências de nossas vidas são convites para que nos empenhemos melhor, para que superemos com mais consciência, para que vivamos com maior integridade. Pensemos na vida do tamanho que a vida é. A vida é gigante, a vida é esplendorosa. Aprendamos a respirar, aprendamos a expirar. Aprendamos a sorrir uns para os outros. Aprendamos a nos cumprimentar, a nos abraçar. Aprendamos a estender a mão, seja para quem está caído, seja para quem está vacilante, mas estendamos a mão também para aquele que aparentemente é forte e que está pedindo apoio e socorro. Oremos por aqueles que oram por nós e oremos por aqueles que nem sequer sabem da nossa existência. Sejamos pequenos deuses, mas grandiosos em nossos atos. Sejamos aquele que está aberto, sejamos aquele que se oferece. Deixemos um pouco mais de lado os nossos sentimentos menores, para que o espaço em expansão dos bons sentimentos cresça. E um dia possamos dizer, como disse Paulo, eu não vivo mais, Jesus é quem vive em mim. Deixemos que a nossa consciência, neste exato momento, se abra, se expanda. Não nos preocupemos se isso é fácil ou difícil. Simplesmente sintamos a nossa mente se abrindo para receber inspirações, para absorver bênçãos, para vivermos com maior grandiosidade. E os nossos magnetizadores encarnados depositam, sob os cuidados do mundo espiritual, os seus fluidos, para, unidos aos fluidos dos amigos do plano maior, nos dar a cada um de nós toda a força, toda a bênção, todos os sentimentos nobres que buscamos. Inspiremos e deixemos-nos nos invadir por estas boas energias. Expiremos gratidão, expiremos a alegria de viver. Inspiremos profundamente como a captar todo este mundo novo de energias que nos envolve. E sintamos-nos restabelecidos, fortalecidos, em total comunhão com o alto. Inspiremos a sublimitude da palavra Deus.
e expiremos a humildade da expressão muito agradecido, Senhor. Inspiremos as energias de Jesus e expiremos glórias a Ti, Senhor. Inspiremos as bênçãos dos nossos anjos de guarda e expiremos um sorriso para eles, que sempre nos sustentam. Inspiremos todas as energias deste momento e expiremos toda a nossa gratidão perante a vida. Continuemos absorvendo todo este plano, todo este nível, toda esta onda de fluidos e de energias, inspirando e expirando pausadamente. E os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas. E em profundo respeito e gratidão, continuaremos todos vibrando paz, sentindo harmonia, colocando dentro de nossos corpos e almas o equilíbrio da saúde real, que purifica a nossa essência e depois se materializa no nosso corpo. Estejamos em paz conosco mesmos e aguardemos, absorvendo tudo isso em oração, até que as águas magnetizadas estejam concluídas. Tenhamos fé e perseverança para estarmos melhores sempre. Que assim seja.